primeiro lugar, eu queria destacar as notícias sobre o meio ambiente. Tem notícias, né, sobre o meio ambiente no Valor Econômico que, na verdade, são notícias sobre economia, né, mas que a questão ambiental aparece. Embraer defende slots verdes. Líder global no mercado de jatos regionais, a Embraer vai se posicionar na consulta pública da ANAC sobre a nova regra de distribuição de slots, direitos de pouso e decolagem, em aeroportos congestionados. A companhia vai defender que critérios de sustentabilidade, como redução de emissões e ruído das aeronaves, sejam considerados no processo. Ainda no Valor, tem uma matéria aqui sobre mineração. Valor setorial, mineração. A produção mineral brasileira deve gerar uma receita superior a 300 bilhões em exportações neste ano. E apesar dos números positivos e de boas perspectivas para 2022, não faltarão desafios ao setor, como a transição rumo a uma produção mais sustentável e as incertezas quanto ao mercado consumidor chinês. A revista Valor Setorial Mineração circula hoje para assinantes do jornal. E, por fim, tem uma terceira notícia aqui no Valor, que eu também acho bem relevante para a questão ambiental. Trigo seguirá dando impulso à inflação. Problemas climáticos em importantes produtores mundiais de trigo mantêm as cotações elevadas, com valorização de quase 33% no ano em Chicago. Em plena colheita no Brasil, grande comprador de trigo da Argentina, que neste ano deverá bater recorde de exportação, os preços já estão em alta e devem continuar assim nos próximos meses, também devido ao câmbio elevado. E, por fim, no jornal O Globo de hoje, tem grande destaque a matéria. Castigo externo. Brasil deve se preocupar com o embargo a seus produtos. Embaixador alemão alerta para retaliações contra o desmatamento. O novo governo da Alemanha, que vai ampliar o rigor na pauta ambiental e a perspectiva de a União Europeia aprovar lei que prevê embargo aos produtos oriundos de áreas desmatadas, devem ser motivo de preocupação para o Brasil, advertiu o embaixador do país em Brasília, Eiko Tons, em entrevista a Eliane Oliveira. O diplomata elogiou o Código Florestal brasileiro, rejeitou que a pressão da União Europeia seja um protecionismo comercial dissimulado e disse que foi surpreendido pelo aumento de 22% na área devastada da Amazônia, uma vez que fontes do governo lhe informaram que haveria queda de 5%. Bom, não sei por que ele acreditou. Então, pessoal, essas matérias, né, essas matérias aqui do Valor Econômico, as matérias, a matéria do Globo, né, todas elas misturam, né, dois temas que, na verdade, né, são misturados, são inseparáveis, né, e que devem aparecer, eu acho, cada vez mais dessa maneira, a questão econômica e a questão ambiental. Essa matéria sobre os slots verdes, eu achei interessante, né, porque a Embraer, né, usa o argumento da né, na disputa pela concessão dessas vagas de estacionamento de aeronave, né, vamos dizer assim, dos aeroportos congestionados, né, a Embraer usa o argumento ambiental, né? Olha, tem que usar critérios, né, que priorizem a sustentabilidade, né, como a redução de emissões e ruído das aeronaves. Na matéria,
eu achei interessante outras empresas alegando, né, que, na verdade, a Embraer está defendendo uma política que favorece, né, um modelo de avião que ela tem, né, e a Boeing, né, também seria beneficiada, mas no mercado interno a Embraer seria a grande beneficiada por esse tipo de critério. Independente, né, disso, de ser uma boa intenção ou não ser uma boa intenção da Embraer, estar ou não preocupado com o meio ambiente, né, na questão da aviação, o buraco é muito lá embaixo. Né? A gente precisa perguntar o seguinte: como faz para substituir os combustíveis fósseis, né, na aviação? Porque a gente já sabe, né, que a gente precisa zerar as emissões de combustíveis fósseis. Qual é o impacto da aviação para a produção dos combustíveis fósseis, né, para a emissão de gases, né, de efeito estufa do planeta? Né? Como é que faz, né, para a aviação coexistir com a necessidade de zerar as emissões? Essa é a grande pergunta para a aviação, né? Porque me parece que não há, pelo menos até o momento, um substituto, né? Uma fonte de energia que seja diferente, né? Que seja capaz, né, de abastecer as aeronaves, né, de manter o fluxo da aviação, né? Energia elétrica. Né? Parece que não existe essa tecnologia, é muito difícil que essa tecnologia venha a se desenvolver, pelo menos com a capacidade de substituir. Né? De repente, a aviação vai poder ser compensada, né? Mas vai ser compensada como? Né? Em que tipo de mundo vai se poder compensar a aviação? Toda a aviação, da maneira que a gente entende hoje, com todo o impacto, né? Eu acho que o desafio de pensar a aviação, e aí, né, temos várias, né, outras cadeias produtivas, né, que dependem hoje, né, são extremamente dependentes da aviação, né, como o turismo, mas boa parte dos negócios também são feitos, né, a partir da circulação, né, de pessoas, etc. Né? Como é que a gente vai enfrentar, né, em cada um desses setores esse impacto, né, da necessidade de zerar os combustíveis fósseis, né, o impacto de zerar os combustíveis fósseis sobre a aviação. A notícia sobre a mineração, né, é a mesma coisa, vai muito na mesma direção. Né? A gente tem a expectativa aí dessa receita superior a 300 bilhões em exportações, né, na produção mineral, e ainda boas perspectivas para 2022. Não faltam desafios para o setor. Né? E aí aparece, né, a transição rumo a uma produção mais sustentável. Né? Na questão da mineração também, né, é muito importante a gente pensar o quanto é importante mudar, né, o modo como a gente produz, o modo como a gente consome para a gente poder mudar a mineração. E eu acho que o ideal, né, seria a gente não precisar mais minerar, né, porque a gente vive numa sociedade de acúmulo, de concentração, de desperdício, né, tão absurda, a obsolescência programada, né, fazendo com que os produtos sejam destruídos, descartados muito antes do que seria necessário. Né? Isso daí né, um fator que exige, né, esse tipo de mineração que a gente tem hoje, né, que é continuar a cavar a terra, fazer buraco, causar impacto, né, para conseguir minerais para movimentar essa economia irracional. E essa notícia aqui do trigo, né,
ela também ela é uma notícia bastante preocupante. Ela representa, né, o impacto das mudanças do clima na produção de alimentos. Esse é um dos aspectos mais perigosos e que, né, eu suspeito que pode ser um dos que vai surpreender, né, com a sua velocidade, com o seu impacto, com o seu alcance, né, entre as consequências das mudanças climáticas, que é o prejuízo, né, sobre a nossa capacidade de produção de alimentos. O preço do trigo, né, a matéria explica, né, que, no caso do Brasil, né, a gente tem um aumento, né, do preço provocado, né, pelo aumento internacional e pelo câmbio, né, que o nosso principal fornecedor de trigo, que é a Argentina, não está sofrendo impactos ambientais, mas está com seus preços inflacionados por conta dos impactos ambientais sobre a produção do trigo em todo o planeta, né, que fez reduzir a expectativa de crescimento. Então, o crescimento da safra do trigo foi menor do que o planejado, né, quando foi feita, né, a semeadura, né, quando foi feito o plantio. Vai atender a demanda mundial por trigo, né, mas num limite muito apertado, né, gerando o aumento de preços. Isso faz aumentar o preço do trigo também na Argentina, né? Então, eu tenho acompanhado, né, preciso acompanhar com mais atenção ainda o noticiário, né, sobre o campo, tentando observar, né, como tem aparecido, né, os impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos, né? A gente sabe que há ambientalistas, né, extremamente preocupados com a possibilidade, né, dos impactos, né, sobre a nossa capacidade de produzir alimentos, tornem-se dramáticos, né, no curto ou, no máximo, no médio prazo, né? O que é fato, né, é que, sim, as mudanças climáticas elas já estão aí, elas já estão produzindo efeitos, né, sobre a produção de alimentos, né, e estamos já pagando, né, pelo preço do trigo mais caro em função das mudanças climáticas. E essa notícia do Globo, gente, o Brasil deve se preocupar com o embargo a seus produtos, né, uma entrevista com o embaixador alemão, né, avaliando o que significa essa nova coalizão do governo, né, na Alemanha, que nem é tão nova assim, né, inclui os verdes, né, pelo que eu entendi, na coalizão com a social-democracia e com o partido da Angela Merkel, né, que está sendo substituído agora, né, e ele anuncia, né, que a pressão eleitoral, né, que se manifesta na composição do novo governo, né, dos alemães, né, por ações concretas, né, na luta contra as catástrofes ambientais, né, pode levar o governo da Alemanha a tomar medidas duras, né, como embargo, né, de produtos oriundos, né, de países que provocam, né, o desmatamento, né? Eu acho que é evidente, né, que as pressões, né, o aumento da percepção das populações da crise ambiental que está colocada é absolutamente decisivo, né, para a gente poder enfrentar os grandes desafios que estão colocados aí, né? É evidente, né, que o Brasil
precisa ser pressionado, né, de todas as formas para deter o desmatamento, né? Na verdade, precisamos lutar, né, por reflorestamento, né, por recomposição, né, dos nossos biomas, o máximo possível que a gente conseguir nessa direção, né? Agora, eu acho que, até hoje, né, as movimentações internacionais, as pressões das populações, elas vão ainda numa direção muito tímida, né? Ainda se pensa, né, em como vai se mudar as coisas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Né? A gente vê aqui no Brasil uma galera pensando como é que vai gastar o dinheiro do pré-sal. Né? Então, na minha avaliação, né, e vou encerrar essa parte de meio ambiente, né, só com essa impressão. Né? Eu tenho a impressão que uma ameaça muito maior, né, do que o embargo aos nossos produtos, né, é o embargo da natureza. O embargo da natureza, se ele chegar, ele é implacável. E ele envolve forças, né, que são muito difíceis da gente conseguir contornar e superar. Né? Então, ao invés de, né, toda a pauta econômica hoje, né, dos jornalões está aí. Aliás, toda a pauta ambiental dos jornalões está aí, né, misturada, né, com a pauta econômica, né, sempre representando, né, intenções de mudanças pontuais, né, em grandes sistemas que me parece que estão colapsando. Né? A mineração, a produção de alimentos pelo agronegócio, né? A aviação. Então, importante, né, a gente refletir, né, sobre essa questão, né, sempre refletindo sobre a questão de qual é a profundidade e qual é a velocidade, né, de mudanças que a natureza exige, né, para que ela não venha produzir o seu embargo, né, natural à nossa espécie.